Boa noite, Senhor. Estamos aqui para mais uma leitura bíblica e hoje vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler aí, capítulo 15, versículo 35, a ressurreição do corpo. Mas alguém perguntará, como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão ter? Seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. E o que foi semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo ou outra semente qualquer, e não o corpo já formado da planta que vai crescer. Deus dá a essa semente o corpo que Ele quer e dá a cada semente um corpo próprio. E a carne dos seres vivos não é toda do mesmo tipo. Os seres humanos têm um tipo de carne, os animais outro, os pássaros outro e os peixes outro, ainda outro. Há também corpos do céu e corpos da terra. Existem um tipo de beleza que pertence aos corpos celestes e há outro que pertence aos corpos terrestres. O sol tem o seu próprio brilho, a lua outro brilho e as estrelas têm um brilho diferente. E mesmo as estrelas têm diferentes tipos de brilho. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado, será um imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual, que é o corpo glorificado, né? Que é o corpo que nós vamos ter, né? Na nossa ressurreição, nossos corpos no céu, né? Vão ser corpos glorificados. Beleza. Porque as escrituras sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida. Não é o mesmo, não é o Espírito que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aqueles que foi Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Então, é um que é possível morrer, é um mortal. Aquele que ama a terra, né? Aquele que ama esse mundo, aquele que vive para esse mundo, ele tem um corpo mortal e ele não ressuscitará. O corpo mortal, ele morre e apodrece, ele não ressuscita. Um corpo espiritual, um corpo glorificado, aquele que serve a Jesus Cristo, aquele que crê no Jesus Cristo, aquele que crê no corpo que veio dos céus, esse sim será ressuscitado. E esse terá um corpo glorificado, um corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu, são como Jesus Cristo, agem como Jesus Cristo, fazem as coisas corretas como Jesus Cristo fez aqui, e servem e creem em Jesus Cristo e creem no Pai. Creem tanto no Pai que fariam coisas como a que Jesus Cristo fez. Se for necessário, morrerão. Se for necessário, darão sua própria vida, ajudarão o próximo, ajudarão os necessitados. E se você crê verdadeiramente em Jesus Cristo e no Pai, é capaz de você fazer os mesmos milagres que Jesus Cristo fez aqui na Terra, né? Assim como ele diz, né? Vocês farão coisas maiores, né? O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Assim, somos parecidos com o homem feito do pó da terra. Assim também seremos parecidos com o homem do céu. Meus irmãos, o que eu quero dizer aqui é isso. O que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus. E o que é mortal não pode ter imortalidade. Escutem bem esse segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados no instante, num abrir e fechar de olhos. Quando tocar a última trombeta, ele tocará, os mortos serão ressuscitados
como seres imortais. Então, quem vai ser ressuscitado é aqueles que creem em Jesus Cristo. Aqueles que creem em Jesus Cristo e que creram em Jesus Cristo e através de Jesus Cristo chegaram até o Pai. Beleza? Escutem bem esse segredo: nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados no instante, no abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados, pois esse corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Esse corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória completa. Onde está a morte? Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? É porque aqui a morte ela tem a capacidade de te matar, você tem a capacidade de morrer, mas você não tem a capacidade de morrer para sempre, né? Se você crer em Cristo Jesus, se você crer verdadeiramente no Filho do Homem, se você crer no Pai também, e você será um cara que, mesmo morrendo, você vai permanecer vivo e você ressuscitará. Aquele que morre e apodrece é aquele que não crê em Jesus Cristo, aquele que não recebeu a graça. O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Graças a Deus. É isso. Permaneçam no trabalho do Senhor Jesus, façam a sua parte como cristão, sirvam a Jesus, espalhem o Evangelho. Se for possível, faça um canal como o meu aí, ó, lê a Bíblia e dá a sua interpretação ali. Eu escolho por coisas mais simples aqui, tipo, esse aqui não é muito difícil de entender, né? Então, a primeiro olho, assim, apesar de ser questão de morrer e ressuscitar, que deveria ser algo complexo, parece ser algo bem lógico e fácil de entender, né? Aqueles que creem em Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitarão e terão um corpo glorificado, porque com esse corpo aqui mortal, aqueles que amam o mundo têm um corpo mortal, esse corpo não é capaz de ressuscitar. E esse corpo para ressuscitar tem que se vestir do Espírito, tem que se vestir do corpo que do corpo imortal, do corpo espiritual. E para ter esse corpo espiritual, você tem que crer em Jesus Cristo, você tem que fazer os sacrifícios necessários, você tem que servir ao Pai verdadeiramente, você tem que seguir ao Pai da maneira correta. Através de quem? Através de Jesus, crendo em Jesus Cristo, pedindo perdão dos seus pecados. E você tem livre acesso, cara. Deus Pai fez Jesus Cristo sumo sacerdote dos céus e da terra. Então, assim, Jesus Cristo sumo sacerdote, cara. Confesse seus pecados, crê em Jesus e você ressuscitará quando a última trombeta tocar. Beleza? Crê em Jesus Cristo, rapaziada. Que a vida eterna venha para nós. Que a graça esteja com todos nós, né? Que nós se nós tivermos, né, o privilégio de receber a graça e receber a ressurreição que vem de Cristo, tivemos o privilégio de ganhar aquilo que é divino, aquilo que vem dos céus, aquilo que é realmente bom. Amém, né? Vai ser maravilhoso. Minha honra, fique com Deus aí. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês aí e que o amor de Cristo que nos une aqui nessas leituras bíblicas permaneça nos unindo, beleza? Então, tamo junto, muito obrigado.